Olá, meus queridos alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. E na última aula entendemos como se estrutura o poder para que ele seja exercido por um grupo ou por uma pessoa que se organiza em interesses comuns. Agora está na hora da gente entender por que aceitamos o poder de um grupo sem termos o direito de nos rebelar contra isso. Ou seja, aceita que você precisa dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal e ativar as notificações daquele sininho para saber quando tem um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos à aula? Podemos perceber sem muitos problemas que vivemos em uma sociedade em que existem aqueles que mandam e detêm o poder e aqueles que obedecem e estão à margem desse poder. E se alguém possui o poder, então estamos atribuindo ao poder uma característica de patrimônio, ou seja, algo que eu possuo e posso conceder a uma outra pessoa segundo a minha própria vontade. O problema é que nem todos possuem o poder. A maioria do todo social precisa não só aceitar a sua condição de obediente, como também aceitar que não deve em momento nenhum se rebelar. Exemplo, vamos lá. Eu entendo que em minha escola eu não posso mandar, eu não mando. Portanto, cabe a mim aceitar os conteúdos dados pelos professores. E não posso me rebelar contra isso. E caso, vamos dizer que eu seja rebelde, serei punido não só pela escola, mas também pelos demais colegas obedientes das ordens dos professores. E aí você deve estar dizendo, poxa, professor, por que o mundo é assim? Por que somos tão obedientes? De onde vem essa opressão? Ou seja, a ideia que obriga a gente a aceitar calado como um verdadeiro pau-mandado da sociedade. Então veja bem, pensa aqui comigo, quando aceitamos viver em sociedade, aceitamos também a existência de regras que, por um lado, limitam a nossa liberdade individual e, por outro, não permite que sejamos destruídos por alguém mais forte. E são essas regras que apresentam a estrutura do exercício de poder, mas também dão legitimidade para alguém mandar em você. Ou seja, como você já nasceu em sociedade, ser obediente torna-se normal, natural. É uma condição de sua vida que você reconhece como sendo boa para você. Essa legitimidade de poder que estamos falando aqui não é um atributo de uma pessoa ou um grupo, e sim de um exercício de poder. Claro, um exercício de poder político, uma vez que ele diz respeito à sociedade, uma vez que ele não se mostra inflexível, uma vez que ele não se altera ao redor de novas questões, novos grupos, novas ideias. O sociólogo alemão Max Weber nos apresenta a existência de fundamentos que dão legitimidade ao poder. Assim, quem manda o faz seguindo alguns critérios, seguindo algumas estruturas que o permitem seguir mandando. Weber vai propor uma reflexão sobre um modelo ideal de sociedade, para que possamos, digamos assim, comparar uma estrutura ou, como ele diz, um tipo de poder com outro. Portanto, não estamos aqui falando de um país específico, nem mesmo uma sociedade. É só uma análise, a princípio, do tipo de poder. Depois a gente vai juntando aquelas pecinhas, sabe? E o primeiro tipo de poder é o tradicional. É um poder estabelecido pela tradição, herança, e nos remete a um sentimento de continuidade. É aquele tipo de ideia onde pensamos, porque existe uma pessoa que manda, é legítimo que aquela família ou aquele grupo de pessoas continue mandando. Isso se torna muito claro quando a gente vai analisar, por exemplo, o sistema monárquico. E mesmo na democracia percebemos que existe famílias se perpetuando no poder por gerações, na ideia sempre de continuidade. Existe um segundo tipo de poder chamado por Weber de carismático. Nele, o poder é estabelecido por características pessoais de quem exerce o poder. Isso seja pelo seu carisma, empatia, exemplo de vida e por aí vai.
Nesse caso, é uma construção de uma imagem vencedora, positiva, do detentor de poder que fará, de certa forma, ainda que no imaginário, surgir a ideia de que os comandados serão vencedores também. Todas essas características estão circunscritas, ou seja, vinculadas, presas a um determinado espaço de tempo específico. Nesse caso, o carisma que arrebata corações e motiva pessoas a aceitarem o poder de um líder em um determinado país pode não funcionar em outro país, por exemplo. O modelo de populismo que deu certo na era Vargas, na década de 40, não teria efeito algum na década de 2010. Isso porque as características da sociedade são completamente diferentes em cada tempo histórico aqui definido. Por fim, Weber nos apresentará o poder legal ou racional, que é estabelecido por regras pré-existentes, ou seja, uma constituição. Assim, aceitar as regras é um sinal de legitimação do poder. Onde vivemos, sob a Constituição, que estrutura o poder mediante a escolha popular em uma eleição, por exemplo, de tal modo que será legítimo o poder daquele que for eleito pelo povo. Desse modo, é legítimo o poder do presidente, do senador, do deputado, pois todos eles foram eleitos pelo povo para ocupar o cargo de poder em que estão. Ainda que eu tenha apresentado os 3 tipos de poder analisados aqui pelo Weber, é importante que você saiba que esses são poderes idealizados. Assim, na prática das nossas vidas, percebemos os 3 poderes mesclados, misturados entre si. Ou seja, basicamente funciona assim: líderes eleitos pelo povo com grande carisma, que às vezes perpetuam no poder, dão continuidade através de uma linha familiar, de uma linha política e por aí vai. Bom, agora não tem mais jeito, eu vou ficando por aqui, agradeço a você por chegar até o final dessa aula e até a próxima, valeu!